Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso de astronomia. Essa é a nossa aula 4 e falaremos sobre gravidade. Vimos anteriormente que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Porém, não se sabia o que faz com que os planetas descrevam essas órbitas. Essa pergunta, quem viria dar a resposta é o inglês Isaac Newton. Newton estudou em Cambridge, se formou em matemática e filosofia, e ele se formulou a mesma pergunta: o que mantém os planetas em órbitas elípticas em torno do Sol? William Gilbert imaginava que os planetas se mantinham em torno do Sol por forças magnéticas. Porém, para René Descartes, o que mantinha os planetas em órbita em torno do Sol era que os planetas, na verdade, giravam no meio de partículas materiais, e isso fazia com que os planetas mantivessem suas órbitas. Porém, Halley discordava de ambos. Para ele, nem Gilbert nem Descartes estava correto. Ele imaginava uma força central que mantinha esses planetas orbitando em torno do Sol. Halley apresentou suas ideias para Newton. Newton confirmou para ele que já havia estudado algo desse tipo, uma força central, quando estudava em Cambridge. Newton mostrou para Halley os seus estudos. Halley incentivou a Newton para que publicasse seus estudos. Então, Halley bancou a publicação de Newton e Newton publicava o seu livro Principia, onde continha, entre outras coisas, a formulação das suas 3 leis da mecânica clássica. Newton formulou que o que atraía os corpos em direção da Terra era uma força que ele denominou de força da gravidade. Essa força atrai os corpos com a proporção de suas massas e é inversamente proporcional ao seu raio ao quadrado. Posteriormente, Albert Einstein imaginou que tempo e espaço não eram independentes, como imaginava Newton. Para ele, o espaço-tempo um dependia do outro. Einstein, em um experimento mental, imaginou o seguinte: se tiver uma pessoa dentro de uma caixa flutuando, e em algum momento essa pessoa vir a ser atraída em direção ao solo da caixa, 2 perguntas podem se passar pela cabeça dessa pessoa. A primeira pergunta que ela supõe é a seguinte: eu fui atraído em direção ao chão da caixa por conta de algum planeta? Como vimos, um planeta atrai a pessoa em direção ao seu centro devido à força da gravidade. Outra hipótese que pode passar pela cabeça da pessoa é a seguinte: ao invés de eu ser atraído por conta da gravidade de um planeta, alguém amarrou um guindaste ou algum cabo que puxasse essa caixa para cima. Devido ao efeito da aceleração da caixa, a pessoa também toca ao solo. Se a pessoa está dentro dessa caixa, não tem acesso ao meio externo, a sensação que ela vai ter, em ambos os casos, é a mesma. Com esse experimento, Einstein pensou: o efeito da gravidade e o efeito da aceleração
é basicamente o mesmo. Então Einstein formulou o princípio da equivalência. Einstein mostrou também que a gravidade modifica o espaço-tempo. Ou seja, a massa dos corpos no espaço-tempo faz com que esse seja modificado. Então, o que na verdade acontece é que os corpos são atraídos devido ao efeito de tal deformação. Temos um exemplo muito prático disso, que é o sistema de GPS. No GPS acontece o seguinte: o tempo para nós aqui no solo é diferente do tempo para os satélites que estão em órbita do nosso planeta, justamente pelo fato da massa modificar o tempo, ou seja, o efeito da gravidade modifica o espaço-tempo devido à massa dos corpos. E para isso, os satélites têm que ser regulados justamente com essa diferença de tempo, porque se não fossem regulados, teríamos uma diferença de 9,7 km por dia de erro. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui no nosso mini curso e até alguma próxima. O universo não foi feito à medida do ser humano, mas tampouco lhe é adverso, lhe é indiferente.